quantas pessoas tá de acordo de ficar aqui, quantas pessoas estão de acordo com o Zoom. Aqui a gente escolheu, no caso, o Skype, né, ter essa ideia, porque o Skype você consegue, né, fazer videochamada sem interrupção de horário. Já o Zoom, a cada 40 minutos, tem que fazer uma nova chamada. Mas posso sim. criar a votação aqui, então, para a galera votar? Por favor, por favor. Eu gostei da solução do Skype por causa disso também. O Zoom, nós estamos que eu estou utilizando o Zoom. É isso, eu mando, né, o link da aula parte 1, parte 2, parte 3, parte 4. Porque ele vai caindo. Mas ok. Se você puder ficar responsável por isso, Giovana, fica mais fácil para mim. Para mim, como eu falei, é indiferente o que vocês definirem, me passarem o caminho, eu faço. Tranquilo. Então vamos lá. Hoje a gente vai ter a aula que fala sobre a atuação do psicólogo, né, diante das políticas públicas que a gente pode fazer. E é um tópico muito importante, porque muita gente nem sabe, né, que o psicólogo escolar pode ter uma atuação diante das políticas públicas. Então a gente não tem que saber das políticas públicas apenas a título de curiosidade. A gente tem aí como atuar, tanto na construção dessas políticas públicas, quanto na implementação, né, trabalhando nas escolas de uma forma que ajude na implementação de uma forma justa, né, igualitária, de uma forma que seja boa para todo mundo. Eu ia abrir aqui com vocês o cronograma para relembrar se tem alguma outra coisa para hoje. Queria dizer para vocês também que eu já estou com acesso à plataforma EVA, então a partir de agora eu que vou colocar as disciplinas lá, né, as atividades lá. Eu tinha dito para vocês que tinha que fazer as atividades para contar presença, depois me corrigiram, disseram que não precisa disso não. Eu entendi errado. É só o acesso à plataforma já conta a presença. Então eu vou colocar os materiais lá, né, ao invés de mandar e-mail para vocês, que vocês entram lá, pegam o material e já conta a presença. Então é isso. Hoje a gente vai ter a aula sobre as políticas públicas, são 2 artigos que eu escolhi para a gente poder falar desse assunto. Eles se complementam de uma forma que eu vou explicar. E daqui a 2 semanas a gente tem feriados, né? Nas próximas 2 segundas-feiras a gente tem feriado. E aí a gente retoma na semana do dia 27 com a avaliação parcial. E aí, como eu vou pôr a avaliação parcial no EVA, a gente também não tem aula aqui. Eu posso estar disponível no momento da aula para a gente tirar dúvida, ou para a gente, né, ter alguma interação que vocês de repente dúvidas sobre o trabalho, alguma coisa assim. Mas a aula mesmo a gente tinha previsto, né, a avaliação, então não teria conteúdos a serem colocados. Pode falar que eu microfone. O que é pra eu pegar? Negócio, vou botar aqui. Gente, se vocês puderem fechar o microfone de vocês, me ajuda muito. Porque aqui eu não sei como que eu faço. Vou começar. Mas já devia estar. Bom, já aprendi. Eu fechei o áudio de todo mundo, né? Desculpa. Mas aí, quando vocês forem falar, vocês abrem, senão fica muita gente falando junto, eu não consigo me organizar. Mas então vamos lá. Então, um dos textos que eu coloquei para hoje, né, é esse aqui, Psicologia Escolar e Políticas Públicas em Educação, Desafios Contemporâneos, da Marilene de Souza. Ele é um... Deixa eu ver como é que tira o zoom aqui. O que eu fui fazendo nesse texto, né? Na nossa sala de aula, eu leio, né, os textos e eu tento fazer esse diálogo com vocês para favorecer o melhor entendimento, né, trazendo outros exemplos, ter outras visões sobre aquele assunto, de repente, pondo da lousa, né, usando a lousa como um recurso também para a gente colocar algumas coisas. O que eu fiz dessa vez? Eu fui colocando no próprio artigo algumas anotações de coisas que eu quero, né, falar com vocês. Então, eu fui fazendo assim, uma anotação do que falava, né, cada trecho, que eu fui marcando como importante. E depois, em alguns momentos, né, algumas dicas aqui do que a gente tem que olhar para quando a gente for olhar para esse conteúdo. Então, ele é um artigo que vai falar, como eu falei, né, da atuação do psicólogo escolar dentro das políticas públicas em educação, né, e quais são os desafios contemporâneos. Lembrando que o texto é de 2010, então teve até alguns dados que eu atualizei para trazer para vocês. Mas com relação à atuação do psicólogo, isso não mudou desde 2010. Isso continua sendo da mesma forma. Então, por isso que ele é um texto ainda válido para a gente utilizar nos dias de hoje. Então, eu vou explicitando o que eu
a análise que eu fiz desse texto, vocês vão entrando também na conversa, né? Eu gosto sempre que vocês conversem, tragam suas ideias, vão fazendo perguntas, a gente vai dialogando. Vamos lá, né? Então, o que aconteceu em primeiro lugar? Ela vai fazendo uma recuperação, né, histórica, que até dialoga bastante com as nossas últimas aulas, especialmente com a última aula que a gente falou, né, do Paulo Freire, e aí, por estar no contexto brasileiro, falamos bastante sobre como era o Brasil, né, da década de 60 até a atualidade. Desculpa a minha gagueira. Mas então ela dizia, né, que nesse texto já começa dessa forma, dizendo da psicologia, né, que tinha esse dever, né, de consciência, de procurar novos rumos em busca de uma visão crítica da sua atuação na dimensão política, educativa e demais campos, né? Então já tinha essa visão, e nesse contexto em que foram feitas muitas mudanças, né, muitas decisões, muitas mudanças aí também no cenário político brasileiro, né, pensando nos últimos 50 anos, né, a gente passou por ditadura militar, passamos por governos de esquerda, governos de direita, e enfim, né, estamos hoje do jeito que está. Diante dessas diversas mudanças que tiveram, mais a questão da expansão do sistema de pós-graduação, né, mais pessoas hoje estão estudando na pós-graduação, e então elaborando, né, pesquisa e análise em educação. Isso permitiu que a gente, né, tivesse essa nova visão, né, de Brasil, de educação no Brasil, de políticas públicas, e pensar, né, e o psicólogo com isso, né, o que ele tem a ver com isso. Então, isso tem a ver com o que a gente falava na última aula, sobre, né, os anos 80 e 90, né? Eu disse a vocês que os anos 90 tinham sido uma década, né, de grandes mudanças na educação brasileira. E aqui ela começa justamente, né, falando da abertura política dos anos 80, né? Em 85 acabou a ditadura militar, e daí em diante é que a gente foi ver, então, essas mudanças, né, acontecerem devido à democratização do Brasil, né? Só que assim, né, quando começa uma mudança, né, mais uma mudança, né, que acontece no contexto político, demora anos para a gente conseguir ver, né, o resultado disso. Às vezes a gente consegue ver imediatamente, mas são poucas as situações que a gente consegue ver imediatamente alguma mudança. Geralmente, quando as mudanças são mais desastrosas, a gente consegue ver com mais rapidez, mas mudanças em ordem, né, de qualidade de educação, isso a gente costuma ver depois de um tempo. Então, né, lembra na última aula que a gente... Diga? Acho que não é nada, né? Na última aula a gente estava falando sobre o analfabetismo no Brasil, né? Que então aqui ela retoma novamente, né? Que antes dos anos 80 era uma questão emergente, né? E importante, né? E o Brasil estava se vendo numa situação de ter que, né? Superar esse quadro de analfabetismo, e eu digo não de querer, mas de ter que, porque tinha também, né? Acordos internacionais, tinha, né? Pressão, né? Não pressão, mas acho que pressão é uma boa palavra, assim. De olhar para, né, como estava o cenário mundial e como estava o Brasil diante disso. Então, quando você vê naqueles rankings, né, até hoje a gente tem vários rankings, né, de como está o analfabetismo no Brasil, como está a educação no Brasil, são rankings que a gente vê como espaços, né, de a gente se alarmar com algumas situações que estão acontecendo e de a gente se sacudir para fazer, né, alguma coisa. Então, esse olhar para, né, a qualidade de quantidade, né, e qualidade do ensino, de quem estava na escola, né, e como estava sendo esse ensino, era um olhar que precisava ser aí, então, modificado, né? Então, nessa época, o que aconteceu? Uma análise, né, da organização dos dados educacionais brasileiros, uma legislação construída no contexto do Estado democrático, né? Então, lembrem vocês que a Constituição, desculpa, a Constituição não, né, mas a LDB, que eu estava dizendo no ano passado, na aula passada, ela é de 96, né? Então, foi bem depois desses anos 80 aí que reabriram o Brasil para a democracia. Que isso trouxe consequências para o plano educacional e social, né? A gente teve movimentos sociais organizados, pressões internacionais, é o que eu estava dizendo, né? Pressões internacionais aí decorrentes de acordo político do Brasil e órgãos de fomento que fizeram com que essas mudanças foram sendo aí chamadas, né? Dentro das pesquisas, do ambiente acadêmico, né, teve duas pesquisas que eles disseram aqui que a autora trouxe como importantes, que uma é essa do Ferrari, que analisava dois contextos importantes, que era a diferença da exclusão da escola para a exclusão na escola. Então, a exclusão da escola, né, sendo aquela com relação às pessoas que não têm acesso à escola, né, a gente falou disso na aula passada também, né, de não tinha vaga para todo mundo, né, ou não tinha escola em algumas regiões, né, alguns bairros, né, não tinha realmente acesso. Então, essa era uma questão.
E a outra da exclusão na escola, que é algo que acontece ainda, na verdade os dois ainda acontecem ainda hoje, né, mas hoje a gente vê mais o fenômeno da exclusão na escola, que é o aluno tá matriculado, porém ele, né, não está aprendendo, ele está pouco apropriado dos conteúdos escolares, e a gente consegue ver isso, né, conseguia ver isso pela questão da reprovação, que era bastante também frequente na época. Isso causava um índice de defasagem entre a série e a idade, né, ou seja, você tinha na quarta série crianças de 10 anos, 11 anos, 12 anos, 13 anos, 14 anos. Na minha sala, na quarta série, tinha um menino de 14 anos. Então, esse número dizia pra gente, né, como é que estavam, essas crianças estavam na escola, mas que não estavam, né, na série adequada para a sua idade, não estavam aprendendo, né, aquilo que era previsto para a sua idade. E outra coisa também que as pesquisas mostraram, né, foi que além dessa exclusão da escola na escola, foi a questão da desigualdade regional brasileira, né? Então havia uma desigualdade aí grande entre os estados do Brasil, que a gente também pode fazer uma leitura hoje, né, de que ainda existe, porém, né, o que se viu na época era que era muito gritante, né, que os piores cenários eram nas regiões norte, nordeste, centro-oeste, e os melhores resultados na região sul e sudeste, né? Uma grande desigualdade aí que a gente já via acontecendo desde essa época. Essa questão do alto número de repetentes também era uma questão importante, como eu estava dizendo. Tinha uma questão de abandono na escola, mas também tinha uma questão da repetência, que era o aluno que estava matriculado, mas que ele já estava, né, há muitos anos na mesma série, a gente chama dos fenômenos dos multirepetentes, né? Estava há muitos anos na mesma série, ou que demorava, né, tipo assim, o ideal era se formar no ensino fundamental em 8 anos, o cara levava, sei lá, 14 anos, 15 anos para terminar o fundamental, né? Ou mesmo desistia da escola e retornava depois para a educação, né, de jovens e adultos. Então, essa era uma questão também alarmante no Brasil, né? Uma pesquisa que foi feita aqui pelo Ribeiro. Ele usou o modelo matemático para revelar, né, para desvelar essa situação que estava acontecendo. E essa pesquisa mostrou para ele, né, que os alunos permaneciam em média 8 anos e meio na escola, mas eles se mantinham nas séries iniciais. Então, era um cenário bem, né, gritante, bem que revelava mesmo essa questão da criança não estar aprendendo na escola. E aí veio lá, então, né, em 96, como eu estava dizendo para vocês, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aquela lei que hoje, né, fala de como tem que ser a escola. E aí eu recomendo a vocês que leiam essa lei, né? A gente não está acostumado, pelo menos eu não estava, né, no curso de psicologia, acho que nunca no curso de psicologia tive que ler uma lei, mas ela é interessante, né, importante para vocês verem o que está escrito lá. E ver até que, assim, do jeito que está escrito lá, parece que a educação é maravilhosa, né? Se você lê uma lei que a gente costuma falar, nossa, ela é linda, né? Só que a gente tem que olhar o que é feito também na prática. Mas lá é que tá tudo previsto, né? A questão do que vai ter na educação na escola, qual é o papel da escola, em primeiro lugar, né? E como vai ser organizadas as séries, a organização dessa escola, que profissionais vão estar trabalhando lá, é tudo sobre as escolas, a educação pública. Pública não só pública, né? Educação nacional, pública, inclusive, vai estar lá. E por que essa lei veio em 96, né? Vamos recapitular o que estava acontecendo no mundo nos anos 90. Em 90, teve um aspecto... Gente, dúvidas no chat eu não vou conseguir ler, tá? Vou pedir para vocês falarem, porque eu consigo dialogar melhor com vocês. Quem quer que mandou a dúvida, diga. Por favor. A menos que a pessoa esteja sem voz. Professora, Diga. fui eu que mandei a dúvida. Na escola pública, quando eu trabalhava na rede, a gente usava muito o termo aluno de inclusão. Uhum. E esses dias eu estava conversando com uma amiga minha que também trabalha em escola, mas na rede privada, e ela estava me contando que eles não usam esse termo, porque a partir do momento que se diz que o sujeito é de inclusão, já se está dizendo que ele é diferente, portanto, excluído. Então, o uso desse termo já é um tipo de exclusão dessa pessoa. O que a gente usa, então? Você concorda que todos os alunos que estão na escola são alunos de inclusão? Como assim? Todos os alunos que estão matriculados e que estão lá, né, aprendendo na escola, eles estão incluídos. A inclusão é para todos. Sim. Então, logo, todos os alunos são de inclusão. Uhum.
Tá. Eu entendo quando vocês dizem alunos da inclusão, se referindo a alunos com necessidades educativas especiais. Mas realmente não é a forma mais adequada de chamar, porque todos são alunos incluídos. Vamos pensar na inclusão de uma forma ampla. Depois você vai ler, é Meirelles que está falando? Sim, sou eu. Depois você vai ler que é a Declaração de Salamanca, que é sobre educação especial. Ela vai falar, por exemplo, das crianças que moram em situação de rua, as crianças que trabalham, as crianças que, né, vivem uma vulnerabilidade social muito alta. Todas elas são crianças de inclusão. Na verdade, todas as crianças são crianças de inclusão, mas a gente está olhando para algumas, né? A lei vai destacar, né? A lei não, a declaração. Algumas específicas, e não apenas as crianças com deficiência, por exemplo, para a gente entender que são diversos cenários que causam a exclusão, e não apenas o contexto da deficiência. Entendi. Tá bom. Mas é um debate importante. Quando a gente chega nos anos 90, a gente vai ver justamente de nada. Vai ver justamente isso, né? A Salamanca foi um documento em 94, né? Que teve uma conferência mundial, o Brasil é signatário dela. Leiam, a Declaração de Salamanca, ela é mais legal de ler, inclusive, do que a lei. Porque você lê e você fala assim, nossa, meu Deus do céu, isso parece uma utopia, assim. Ela é linda demais. E a ideia é que quem assinou a declaração que não fosse uma utopia, né, que fosse uma realidade, que os países que assinam uma declaração, eles estão se comprometendo a alguma coisa. Quando teve lá em 90 de Jomtien, né, a meta era que em 10 anos, ou seja, de 93 a 2003, os conteúdos mínimos de aprendizagem, né, que respondessem às necessidades elementares da vida contemporânea, universalização da educação fundamental e a erradicação do analfabetismo. Esse era a meta. E até hoje a gente vê que o Brasil não conseguiu erradicar o analfabetismo, né? Não conseguiu universalizar a educação fundamental. A gente está quase em 100%, daqui a pouco a gente vai ver o número, mas não está em 100% ainda. E mesmo se a gente for olhar os conteúdos de aprendizagem que as crianças estão vendo, muitas saem do fundamental sem o que era necessário ter para aquela série, né? Cada série tem as suas metas, né? O que tem que ter, o que tem que saber em cada série. E mais pra frente a gente vai ver que às vezes tem criança que sai do 9º ano agora com conteúdo de 5º, adequado para 5º ano, né? Quando a gente fala da questão dos analfabetos, aqui a gente nem tá falando ainda dos analfabetos funcionais, né? Quando a gente vai falar, por exemplo, de uma criança sai da escola e não tem capacidade, a competência, né, de conseguir ler um texto, né, e compreender, a gente está dizendo que ela é uma analfabeta funcional, ela consegue ler informações muito básicas, escrever um nome, escrever coisas muito... uma lista de compras, por exemplo. Mas ela não consegue, né, fazer uma leitura interpretativa, né, de um texto e dialogar com esse texto. Então, essas são questões de educação para a gente olhar, né, que o buraco é bem mais embaixo, não é simplesmente pôr a criança na escola e tá tudo certo, né? Então a Salamanca, ela, né, vem em 94, tanto 90 veio a Jomtien, aí em 94 vem a Salamanca vai falar da educação especial e vai falar isso, que não é, né, só uma coisa para criança com deficiência. Com deficiência, evidentemente, vai ser atendida pela educação especial, mas a gente nunca pode esquecer das crianças com transtorno global de desenvolvimento, né, autismo e outras síndromes, das altas habilidades de superdotação, que é frequentemente também esquecida como objeto da educação especial, e sim, também são alunos que têm direito de ter uma educação, né, que seja adequada, né, ao nível intelectual deles, assim como já previsto também no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, e assim como essas outras crianças, como todas as crianças, né, quando a gente fala de inclusão, a gente está falando de todas as crianças, acho que isso que é o fundamental da gente pensar. Então, a ideia da Salamanca, né, qual era o compromisso de quem assinou a carta, inclusive o Brasil? Comprometimento do país em escolarizar no sistema regular de ensino todos aqueles que tenham qualquer necessidade educativa especial. Então, aqui a gente está falando dos anos 90 como a década também que vai começar, né, a fechar as escolas que tinham, né, específicas para crianças com necessidades especiais. A gente vai falar das escolas que vão começar, né, a olhar para esse paradigma da inclusão, das escolas regulares, né, terem condições de receber, não poder negar a matrícula de um aluno com deficiência, né, e de ter que ter profissionais adequados para atender esse aluno. Aí a gente pode questionar, né, falar o que for, de que até hoje não tem, não está adequado, não está aprendendo. Isso a gente, né, tem que realmente brigar para que isso aconteça. Mas para a gente poder brigar para que isso aconteça, a gente tem que ter conhecimento das leis. Então, por isso, isso que vai chamar a atenção da gente nesse artigo, né? A gente tem conhecimento dessas leis, a gente lê essas leis, a gente vê o que está escrito nelas e como implementar.
Eu acho que talvez poucos de vocês sabem, né, que, por exemplo, uma criança que tem uma necessidade educacional especial, alguma deficiência, por exemplo, ou transtorno global do desenvolvimento, ou habilidade de superdotação, se ela não está sendo atendida na escola pública, qualquer escola, na verdade, né, vamos chamar da pública porque é onde mais tem gente matriculada, que a gente pode acionar o Ministério Público, porque a gente, né, como sociedade civil organizada, somos, né, defensores, somos, na verdade, vigilantes das leis, né, do que acontece no nosso país. A gente pode acionar o Ministério Público e dizer que não está sendo atendido, que eles têm que, né, fazer alguma coisa. Então, muitos desses processos de mães, né, de pais que entram, são ganhos, porque se ninguém fala nada, vai continuar acontecendo do jeito que está. Então, a gente não tem que falar no sentido só de reclamar, tipo, nossa, mas ninguém faz nada. Tem que acionar as instituições certas. Se for questão de uma negligência, conselho tutelar, se for uma questão de violência, por exemplo. Se for uma questão de não atendimento da forma adequada, como está previsto na lei, Ministério Público. Então, a gente tem que saber minimamente, né, o que está escrito para a gente poder acionar as instâncias certas e, como psicólogos, a gente poder fazer esse intermédio, né, entre o que está escrito e o que a gente pode, né, informar e trabalhar com os nossos alunos, com os nossos professores, com a nossa equipe escolar, ok? Bom, vamos mais para frente. Aqui fala também dos PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais. Eu acho também que quem não trabalha em escola talvez nunca tenha tido contato, né, com um PCN. O PCN é um documento onde vai estar escrito tudo que tem que ter tipo de disciplina, né, de matérias escolares em cada ciclo. Então, tem o PCN de 1ª a 4ª, tem o PCN de 5ª a 9º ano, de 1ª a 5º, de 6ª a 9º ano, tô com um modelo antigo na cabeça ainda, e de ensino médio. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais da BNCC, né, que é um outro documento que vai tornar os PCN optativos, e a BNCC que será obrigatória. Bom, prosseguindo aqui para frente, né, então depois que ela apresenta esse contexto, né, essas leis que foram feitas, as declarações, né, para a gente saber o que tem que ter, na verdade, né, na educação, a gente retoma o conceito de educação básica, né, então lembrando que a educação básica é a educação infantil, a fundamental e a média, então a superior, né, hoje fazer faculdade não faz parte da educação básica. O ensino superior ele não precisa ser obrigatório para todas as pessoas que moram no Brasil, né? Mas o ensino infantil, o fundamental e o médio, sim. Todo mundo que procure, todo mundo tem que estar matriculado nesses ciclos, né? E a ideia é que 100% das crianças estejam matriculadas. É um direito de todos, né? Um dever do Estado. Quando a gente pensa, né, o Estado não está fazendo nenhum favor. Tipo, é uma coisa que está na lei e que está já sendo prevista. Então, esse é o papel do Estado, né? Oferecer isso, criar alternativa para necessidades, né? Fazendo os investimentos nessa área. E aí, beleza. Então, depois dessa retomada toda, a gente vai para frente. E aí, esses são os números que eu queria, né, retomar da última aula e atualizar com vocês, né? Ela fala que, depois dos anos 80, 90... houve, de fato, né, uma expansão no número de vagas que foi significativa na educação básica. Isso a gente estava falando na última aula, né, que tinha gente que não tinha acesso, tinha gente que não tinha vaga, gente que às vezes acabava não terminando, né, os ciclos escolares, por diversos motivos, né, culturais, mas também de questão de oferta. E hoje a gente tem, eu atualizei aqui no cantinho aqui, né, em azul, hoje, digo, em 2018, que foi o último dado que eu encontrei. No fundamental, a gente tem 98% das crianças matriculadas. Quando ela escreveu o artigo, era 97%, então aumentou aí 1%. A questão do analfabetismo, né? Até 2010 não tinha sido erradicado, e até hoje também não, esse atualizado ainda continua tendo analfabetos no Brasil, apesar de ter reduzido bastante o número, ainda existe analfabetismo no Brasil. Com relação a número de crianças em creches, em 2008, né, era 13%, a gente aumentou muito esse número, hoje a gente está em 32,7%, então muitas crianças sendo atendidas em creches. Ensino médio, a gente tinha 44% e hoje a gente está em 68,7%, então também foi outro número aí que cresceu bastante, pensando que o ensino médio, né, há 20, 30 anos atrás, ele era visto como era como se fosse, né, um curso superior hoje. Ele era visto como uma coisa não, né, obrigatória, realmente para quem tinha condição, não precisasse trabalhar, pudesse continuar estudando.
e hoje já faz parte da educação básica. Então, a gente já tem o ensino médio como, né, o mínimo necessário que você tem que fazer, inclusive para demanda de mercado, né, de emprego e etc. Então, ainda não é 100%, né, mas está aqui aumentando esse número cada vez mais. Mas aí a gente vê o desafio, né, que ainda existe, então, de erradicar o analfabetismo e realmente ter todas as crianças matriculadas. Então, a declaração de Jomtien, que foi em 90, 30 anos depois, a gente ainda não conseguiu alcançar aquilo que a gente tinha assinado que ia fazer. Vamos lá. Continuando, para erradicar a questão, né, ou trabalhar com a questão da defasagem entre a série e a idade, né, que eu falei que eram as crianças que são às vezes, muito mais velhas do que a série em que elas estão, os governos fizeram algumas ações, né, por exemplo, na implantação de política de ciclos. Então, antes não tinha o ciclo, né, Fundamental 1, Fundamental 2. Isso é uma coisa mais recente, que veio nessa ideia da gente fazer ciclos para que a criança não desista no meio do caminho, pelo menos ela fecha aquele ciclo. Classe de aceleração de aprendizagem, né, no período contrário da escola, ou mesmo com a ajuda de psicopedagogo, que faz essas classes, e a progressão continuada ou promoção automática, né, que é muito criticada. A progressão continuada é aquela em que a criança não repete, né, ela só repete ao final do ciclo. Na verdade, ela foi implementada... eu não me lembro se era no final do ciclo ou no final do fundamental como um todo. Acho que sempre foi em ciclo. Mas a criança então só repete no final, ela pode repetir de ano no final do ciclo, né? Que é uma forma da criança estar sempre ali com os mesmos alunos na mesma faixa etária e acabar não sendo, né, um desses multirepetentes que a gente tem, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dela, né? Por que ela é tão criticada e o que era previsto ter junto com a progressão continuada, que na verdade não foi feito. Né, porque a ideia não era só falar assim, agora não repete mais, que é o que a gente acha, né, que a gente fala, mas os alunos não repetem. Não era só não repetir, né, a ideia era que o aluno tivesse diante dele outras formas dele aprender, né, que tivesse aulas de reforço, tivesse outros conteúdos, outras formas dele aprender que não fosse só na sala de aula regular. Então, vamos supor, se ele fosse um aluno que repetiria, vamos dizer assim, ao invés dele repetir, no ano seguinte ele ia ter acesso, né, a outras formas de aprender, ele ia no período contrário para a escola, só que a gente não viu isso acontecer em todas as escolas, então ficou defasada essa parte aí. Né? Até aqui algum comentário, gente, que vocês anotaram aí de questões de vocês, dúvidas? Vocês conheciam já essas declarações, essas políticas? Já tinham ouvido falar? Jomtien, Salamanca, LDBN, PCN, são muitas siglas. Não. Não, também. Olha, professor, apesar de eu trabalhar em escola, eu nunca ouvi falar. Eu tenho quase certeza que se eu perguntar para diretor e professor lá, eles também não devem conhecer. Deve conhecer. Deve conhecer. Não sei, não ouviu. Eu acho que essa parte de políticas públicas, por exemplo, quem faz pedagogia ou licenciaturas, eu acho que tem mais acesso do que a gente, viu? É o Ian que tá falando? Isso. Então, eu acredito que na grade deles tenha mais do que na nossa, na formação deles. Mas, mesmo assim, quem parou para ler, né, ou parou para ver como geralmente quem faz pós-graduação, é mais restrito um pouco. Né? Ô, professor. As leis, assim, né? As leis e a política, ela é feita de um jeito pra gente não querer saber. Então, aí a gente tem um projeto de ignorância, né? Tipo assim, eles fazem de um jeito que não é pra você saber mesmo. Então, você não poder reivindicar, você não poder falar, né? Não poder, enfim, você ficar aí sujeitado, né? Ao invés de ser um sujeito. Quem queria falar? Eu, Débora. Oi, Débora. Ô, professora, por que esse número de crianças no ensino fundamental é alto e em creche e ensino médio é baixo? Então, a creche ela não é uma coisa obrigatória, né? Não, a creche não faz parte da educação básica. A educação infantil, sim. Mas a creche, assim, é comum que as crianças não façam creche. Tem uma questão cultural, né, acredito. E também uma questão de que se os pais não trabalham, ou se alguém pode cuidar dessa criança. Às vezes a educação infantil ela não é vista como uma educação, como pedagogia, né? Ela é vista como alguém que vai cuidar da criança. Uhum. Então, muitas vezes a pessoa acha que se ela não trabalha, né, se a mãe está em casa, se o pai está em casa, não precisa, né, da educação infantil.
E o médio, por causa dessa questão do trabalho, né? A pessoa vai chegando próximo dos 15, 16 anos de idade, já tem condições de trabalhar. Então, muitos já vão para o mercado de trabalho sem conclusão do ensino médio. Então, aí fica a educação fundamental como aquela que mais tem procura, né? Tem criança atendida. Obrigada. Sobre o ensino médio, a gente vai ver no próximo artigo, que tem tido algumas políticas para aumentar, né, as matrículas e a permanência dos alunos do ensino médio. Só que a gente também pode criticar essas... Na verdade, o próximo artigo ele vai ser bem crítico dessas políticas, né? A bola da vez em políticas públicas é a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que eu também não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma coisa que em educação tem se falado muito sobre como implantar, né, essa BNCC, que é um documento que já existe, né, desde 2017, que visa, né, algumas mudanças aí no currículo do ensino médio, com vistas, né, que eles dizem, né, diminuir a evasão, né, conseguir ter mais alunos na escola, que eles saiam mais preparados para o mercado de trabalho. Mas no artigo a gente vai ver que tem outros vieses também que a gente tem que olhar, né? Quando eu falo vieses, gente, eu não estou falando em viés ideológico ou viés político, a gente não está falando que assim, é uma coisa ruim. Não existe educação sem viés, vamos partir desse princípio, né? Não existe comunicação sem viés, todo mundo tem seus viés. A questão é a gente saber quais são esses vieses. Então, assim, desconfiem se de repente, né, alguém fala assim, mas a gente não vai colocar esse tipo de cartilha aqui na escola porque ela está enviesada. Então, todo mundo está enviesado. Então, partindo desse princípio, se você disser que não está, você também está. Então, é assim que a gente que a gente costuma ver as coisas para a gente saber, né? Vamos pensar no Bourdieu, né? A gente já nasce para ser enganado. Então, a gente tem que saber quais são os viéses das pessoas para a gente evitar o máximo possível da gente ser enganado. Se a gente vai concordar ou não, beleza, cada um vai escolher, né, a sua posição, mas a gente tem que saber, basicamente, o que pensa, né, cada autor, cada lei, cada político, quais são os viés que estão embasados para a gente poder se posicionar diante disso. Essa é a ideia. A educação, né, portanto, a nossa disciplina também, ela não é desprovida, né, de uma visão política, porque não tem como ser. Se a gente fala que a gente não a gente está enganando as pessoas. Então, a gente tem que realmente debater, né, discutir sobre quais são esses viés, essa é a proposta. Vamos lá, paramos então na questão da aceleração, né, que então foi colocado lá aceleração, progressão continuada, né, que é muito criticada, estava falando um pouco dela. As desigualdades regionais, como eu estava dizendo, né, ainda se mantém, então é diferente se olhar dados, né, de norte e nordeste com relação a sul e sudeste, infelizmente. O Brasil é muito diverso, muito grande, então qualquer política pública a gente tem que pensar sempre dentro dessas diferenças também, né, de desigualdades que existem entre os estados brasileiros. E outra mudança também, né, que é apontada é a questão da implantação dos exames, né, das avaliações que existem no Brasil para aferição da qualidade da educação. Então, uma coisa é você colocar a criança na escola, né, colocar a criança com deficiência, todo mundo, inclusão geral, beleza. E outra coisa é você ter a qualidade do ensino. Então, a gente tem no Brasil, né, o SAEB, o Enem, né, no ensino médio, acho que é o mais conhecido, o ENAD, no ensino superior, que eu acho que vocês também conhecem, e a Prova Brasil. E eu adicionei aqui que internacionalmente a gente tem o PISA, que é uma avaliação, né, que mede aí a capacidade de matemática, leitura e ciências em diversos países do mundo. É aquela avaliação que geralmente os países orientais estão dominando, né? Então, geralmente a China, Singapura, Coreia, na Europa, Finlândia, na América, Canadá. Então, sempre tem os países lá que estão em alta e o Brasil, né, infelizmente, geralmente está aí entre os últimos colocados, mesmo sendo, né, uma das maiores economias do mundo, mesmo sendo um dos maiores países do mundo, mesmo sendo um dos países que mais tem, a gente tem, né, um PIB alto. Se a gente for considerar, a questão, né, são outras coisas. Então, a gente vai olhar essa questão de política, de desigualdade, né, de distribuição de renda, enfim. Mas o Brasil, infelizmente, está entre os últimos colocados. E aí, nessas avaliações, fica evidente isso. Sempre que eles foram analisar essas avaliações, viram que, né, o que o aluno estava aprendendo, na verdade, não estava adequado para o que a série dele previa. Aí, aqui eu estava dizendo para vocês anteriormente, né? O nível observado de conhecimento esperado para um aluno da 4ª série é atingido, quando muito,
somente na 8ª série. Então, né, quando o aluno está terminando o ensino fundamental, ele está com conhecimento adequado porque ele devia ter, né, há 4 anos atrás. Então, isso é bastante triste. A gente tem que olhar para essa situação de uma forma crítica, né, que não é só o aluno estar na escola. A gente não tem que levar em conta só isso, mas a aprendizagem, né, o direito dele ter essa aprendizagem. E aí a autora vai se debruçar um pouco mais depois no próximo trecho, né, sobre a questão de São Paulo. Então, lembrem também na última aula, né, que a gente falou sobre eu apertei para fazer algumas coisas, né, de como era na educação dos pais de vocês, dos tios, dos avós, tal. E aí alguns contaram, né, e aí a gente teve esse debate, né, do tipo, uma coisa também é a gente olhar, né, quem mora no estado de São Paulo, na região sudeste como um todo, mas aqui ela fala muito de São Paulo. Outra coisa é a gente olhar quem mora em outros estados onde de repente não tem, né, tanto acesso. Então, dá pra gente ver que o estado de São Paulo, ela traz como um estado que teve, né, um ritmo bastante acelerado nessa questão de colocar em prática as políticas educacionais. E aí ela coloca que, na condição de psicólogos, devemos estar a serviço da construção de uma escola democrática. E aí, para isso, é fundamental, então, a gente conhecer, né, os meandros, os princípios das políticas públicas em educação. Aqui no próximo trecho, ela vai trazer as questões práticas, né, sobre as políticas públicas, o que impactam no dia a dia da escola, e também, né, dos educadores. Então, ela vai dizer muito sobre a formação, sobre qual é a participação que os educadores têm nessas políticas públicas. Ela vai trazer um dado interessante que é os professores, né, em geral, eles falam nas pesquisas que são feitas, eles trazem conteúdos muito importantes sobre as políticas públicas em educação, porque eles estão lá no chão da escola, né, eles sabem o que está acontecendo, que não são levados em conta. Quando você vai construir uma política pública, geralmente não são ouvidos, né, os professores. Geralmente quem faz as políticas públicas é quem está lá, né, sentado numa Secretaria de Educação, né, num cargo político, às vezes, né, empresários, né, institutos aí privados, mas não quem está no chão da escola. Essa é uma crítica, né, frequente aqui que ela faz de quem mais sabe sobre a escola é quem mais tem dificuldade de conseguir opinar e colocar a sua opinião em prática. E ela traz da importância que esses professores se unam, que eles criem, né, mecanismos para eles conseguirem falar, né, fortaleçam o sindicato, fortaleçam organizações sociais dos professores, para que eles possam, professores, né, estou englobando, né, os orientadores, a equipe de liderança de uma escola, né, não de um governo, para que eles possam falar, né, e se colocar. Até os anos 80, antes do trabalho da Maria Helena Souza Pato, que é um nome, né, tipo, muito importante em psicologia escolar, vocês nunca ouviram falar, vocês devem procurar por ela. Até, né, a tese dela, o pessoal não questionava muito aquela questão do papel da psicologia escolar. E isso não é muito a minha matéria, essa é a matéria da Andresa, né, mas eu vou entrar rapidinho nela, que até então, né, o povo achava que, assim, a psicologia escolar é a adaptação do aluno. É testagem, é diagnóstico, é tratamento de questões emocionais, afetivas, mas era muito focado no indivíduo do aluno, né? E quando você foca no indivíduo do aluno, qual é o perigo? De você culpabilizar esse aluno pelo fracasso escolar. Então, quando tinha algum problema, nessa mesma questão, multirrepetente, né, evasão, qual é a questão? É porque o aluno tem um problema, porque o aluno tem um desempenho inferior, porque o aluno isso, o aluno aquilo. Quando não é o aluno, é a família. Porque a família, essa família é aquilo. E a gente nunca pode esquecer de olhar, gente, qualquer coisa acontecendo na escola, fracasso escolar é um exemplo, e aí eu já tô dando aí um palpite pro trabalho de vocês vão começar daqui a 2 semanas a apresentar os trabalhos, né? 3 semanas. Que nada é uma coisa só. Tudo é multifatorial. A gente fala fracasso escolar, multifatorial. Você não tem como olhar só o aluno, ou só a família, ou só a escola. A gente tem que olhar de uma forma ampla, né? A escola ela não está descolada de um contexto social, de um contexto histórico, de um contexto político. Então, assim, tudo que acontece, a gente não pode desconsiderar. Quando a gente tem alguns questionamentos, às vezes, de pessoas que trabalham com educação, falando assim, nossa, mas eu não sei o que aconteceu com esse grupo de alunos. Nossa, mas os alunos de hoje em dia são tão diferentes. Porque hoje em dia os alunos não querem saber de estudar, porque hoje em dia é isso, hoje em dia é aquilo. Já desconfie, né, que o discurso dessa pessoa ela não está fazendo uma análise social da situação. Ela está olhando para o aluno, né, culpabilizando o aluno por uma mudança que aconteceu no comportamento dele, que na verdade não é uma mudança no comportamento dele, né? A gente tem que olhar que o mundo mudou. Então, diante desse mundo diferente, dessa política diferente, dentro de tudo que acontece, né, que é diferente, contexto, tudo, né? Família, tudo que existe, né? Renda, acesso, tecnologia, né? Você não pode falar de um aluno sem falar de tecnologia. Então,
sempre que a pessoa faz esse tipo de questionamento, né, eu me pergunto se a pessoa está olhando, né, para tudo que está acontecendo e não olhando só para o aluno. Porque se você olhar só para o aluno, você realmente não vai entender por que um grupo é tão diferente do outro. Né? Porque o aluno de hoje em dia é diferente do aluno de 5 anos atrás. Então, quando a Maria Helena Souza Pato questiona isso, né, ela tira, então, né, a criança do centro dos problemas e coloca, né, a escola como um todo, a instituição como um todo. Então, né, a escola como um todo é responsável por olhar de onde vem essa criança, olhar para a condição dela, olhar para si, né, o que nós como escola estamos fazendo para essa criança, o que está acontecendo fora da nossa escola, né, problemas sociais. Então, ela coloca, né, a instituição escolar, ela coloca de uma visão mais ampla. Então, a ideia nossa não é de que assim, também não pode, às vezes eu ouço falando no estágio isso, né? Então não pode fazer diagnóstico. Então não pode fazer testagem. Então não pode... Gente, não é que não pode fazer. A questão é olhar de uma forma ampla, tá? A gente não está restringir, a ideia não é restringir a atuação do psicólogo escolar. A ideia é, vamos ampliar. Vamos olhar que não é só isso que o psicólogo escolar pode fazer. Olhar para políticas públicas é uma coisa assim, fora da caixa, total, assim. A gente não costuma olhar para políticas públicas como um aspecto que influencia o dia a dia da escola. Né? Implementar uma política pública é uma coisa difícil, uma coisa tranquila. Né? Quando a gente tem, às vezes, demanda no estágio também, né, vocês vão chegar numa escola para fazer estágio, e a escola fala assim, nossa, realmente está precisando aqui, porque aqui tem muito aluno autista, a gente não sabe lidar. Em outras palavras, que leitura a gente pode fazer, né? Existe hoje uma política pública, existe hoje, né, uma lei que prevê que o aluno deve estar incluído, inclusive alunos com autismo, e nós não sabemos como lidar com esse aluno. Então, essa é a leitura que nós, conhecendo as políticas públicas, podemos fazer, não de uma forma de temos que solucionar o problema desse aluno que não está aprendendo, ou dessa professora que não consegue ensinar, porque esse aluno causa na sala de aula, porque ele tem um comportamento diferenciado. Então, essa é a leitura que o buraco é mais embaixo, de que é uma visão mais ampla que a gente, né, quer provocar aqui em vocês. Ok? Então, vamos lá. Né? Aqui ela fala da perspectiva emancipatória, então vamos pegar o que a gente tem visto aí das últimas aulas, né? Últimas 3, 4 aulas, a gente tem pegado diversos autores, como eles veem a questão da emancipação. E aqui a gente olha é que a escola pode favorecer ou não essa emancipação. No próximo artigo a gente vai falar também bastante disso. Vou pular esses trechos, que fala bastante do professor, a escola. O professor, assim, a gente, ao trabalhar numa escola, a gente nunca deve desmerecer o professor. A gente entende todas as dificuldades que eles passam, mas, assim, tudo que eles não precisam é ser desvalorizados, né? De uma forma ou de outra, pela questão salarial, pela questão de doenças mentais, pela questão de tudo que eles... sobrecarga de trabalho, tudo que eles já vivem na escola, eles já são desvalorizados. Então, o que a gente tem que fazer é mais, assim, estar junto deles, valorizar o que eles fazem. Acho que não romantizar e tratar como heróis, não é essa a ideia, mas estar do lado deles, assim, trazendo conhecimento científico e como que a gente pode ajudar esse trabalho a acontecer. Tipo, tamo junto. Essa é a proposta. Né? Vamos lá. A gente não pode pensar numa escola, né, fora das condições históricas culturais que ela existe. Isso é legal a gente olhar, né, quando a gente olha a história de cada lugar, de cada escola. A questão de dar voz para aqueles que são comumente silenciados, né? A gente está falando tanto de professor quanto, né, de alunos, de famílias, de pessoas carentes, que muitas vezes são colocadas nas leis mesmo como pessoas estereotipadas, né? Como, o aluno pobre isso, ou o aluno pobre aquilo, o aluno carente aquilo. Gente, tem diversas formas de ser pobre no Brasil, né? Vamos dizer assim. Mas a gente não pode nunca dizer isso. Tipo, o aluno pobre é carente de cultura. Isso é o contrário que a gente está vendo de diversos autores, né? Vamos pegar lá o Gramsci, que falava, né? Ninguém é desprovido de cultura. É que tem uma cultura que é valorizada pela escola. Tem outra que não é. Mas você falar o aluno pobre é desprovido de cultura, você já está falando que a cultura dele não vale de nada. Né? Então, o que a gente tem que fazer é o contrário, trazer essa cultura para, né, a valorização da escola. Então, nesse sentido, né, que ele diz que a escola é um processo inacabado de construção. Então, a gente tem muito ainda, né, o que fazer, muito ainda estratégia, muito trabalho para fazer. Quem vai trabalhar na escola tem... trabalhar entediado, esse problema vocês não vão ter. Não vão ter mesmo. Trabalho é o que mais tem. Uma coisa que eu queria comentar com vocês também é que tem uma questão que é da própria estrutura das escolas. Né? A gente, às vezes, nos estágios... A gente, às vezes, propõe trabalhar em alguma coisa com a gestão da escola, né, com as lideranças da escola, com os professores da escola. E até agora eu não consegui efetivar nenhum trabalho com esse viés. Por quê?
A gente realmente, assim, vê que é uma estrutura que não, tipo, os caras não têm tempo. Não tem um horário, não tem um dia que você possa reunir todos para poder fazer um trabalho. Então, não é que isso inviabilize o trabalho, mas também a gente tem que olhar que o estágio é uma coisa que você faz uma vez por semana, é diferente de você estar trabalhando numa instituição 30, 40 horas semanais, né? Mas a gente tem que olhar também que, quando a gente fala de políticas públicas, a gente tem que olhar que a estrutura como está feita a escola hoje, ela muitas vezes não dá a possibilidade de um trabalho, às vezes, né, com gestão, com professores, uma formação de professores, é uma coisa que está aí previsto em quase todas as leis, né, que tenha formação continuada dos professores e tal, e muitas vezes a gente não consegue viabilizar isso por questão de estrutura mesmo, de espaço, de tempo, questões práticas ali que surgem na rotina escolar. É muito frequente que o tempo em que as escolas têm para reunião seja gasto, e eu estou falando dados de realidade, de coisas que eu experienciei, seja gasto com um professor planejando aula, corrigindo prova, corrigindo trabalho, porque é um horário que ele não tem para fazer isso, né? E se o professor é um pouco mais dedicado, e ele vai passar trabalho, vai corrigir as provas direito, vai planejar a aula direito, é o horário que ele vai ter ali para fazer as coisas. Então a gente tem que sempre olhar com essa crítica também à estrutura da escola, que é uma coisa que isso ainda é um desafio e ainda é uma contradição apontada aqui pelo artigo, né? Uma das contradições do artigo. Diga aí quem tá falando. Difícil mesmo, não consigo ler o resto. Você não vai falar? Eu consigo. Tá me ouvindo? Tô. Ah, tá bom. É que eu tô sem o fone de ouvido, eu não sabia se dava para ouvir. A Débora, a Gabs e eu fizemos algumas entrevistas em algumas escolas para saber dos meninos da ONG que a gente tá fazendo estágio. E realmente, ou eles estão sempre em reunião, não dá tempo, só tem um único dia que dá para falar com eles, que é o dia que eles estão numa reunião que reúne todo mundo, que eu esqueci o nome, mas nunca dá tempo porque eles estão ocupados, já tem que ir embora, tem que estar corrigindo prova, ou então tá dando aula, sempre tinha alguma coisa. Teve uma escola que a gente teve que ir, acho que 4 vezes para conseguir falar com 2 professores. E ainda falamos em dias alternados. É bem difícil mesmo, é corrido a vida deles. É corrido, né? É difícil. Corrido. Realmente. O seu relato condiz aí com a experiência que eu tive também, que eu acho que talvez muitos de vocês tiveram também, né? E a gente vê, então, que essas políticas públicas, elas têm um discurso, né, muito bonito, né, um discurso de justiça social, escola para todos, escola inclusiva, né, que a gente tem que preparar os alunos para o futuro, de serem autônomos, né, de a gente não ser mais conteudista, a gente respeitar o ritmo de aprendizagem da criança, e todo esse discurso, né, ela coloca aqui como discursos que acontecem no bojo da escola, das políticas públicas que a escola tem que, né, acatar, mas que existe essa grande diferença entre intenção e realidade. Isso só não vê quem não quer, né? Isso você vai em qualquer escola, fazer entrevistas, por exemplo, né, como você acabou de dizer, e o que a gente ouve dos professores é isso, né? Por exemplo, nossa, quem escreve a lei não é quem vem aqui para a escola ver como tá, né? Não vê que, de repente, a gente precisa de uma reforma na escola para poder acolher os alunos cadeirantes, por exemplo, né? Então, falta esse diálogo, né? Esse é um dos problemas colocado aqui pela autora, entre a intenção, né, e a realidade, que essas dificuldades vão se aparecer nessa morosidade na implantação das políticas públicas, que a gente estava dizendo, né, principalmente por causa da pouca adesão dos educadores. Eu queria citar para vocês uma pesquisa do Kurt Lewin, que eu dei aula numa outra turma, que eu dou aula de psicologia dos grupos, e o Kurt Lewin, né, vocês já estudaram ele, vocês tiveram essa matéria, só não foi comigo. Ele foi chamado lá na época da Segunda Guerra Mundial para o governo americano estava com uma dificuldade com o abastecimento de carne, porque estava sendo enviado muito alimento, né, inclusive carnes, para os soldados que estavam na guerra. E aí o Kurt Lewin, né, ele era, eu acho que ele era psicólogo, se não me engano. Bom, a grande atuação dele foi na psicologia, não sei se ele era psiquiatra ou outra profissão, mas ele foi chamado como psicólogo para poder alterar, né, tentar trabalhar com essa mudança de comportamento das pessoas. O que eles queriam? Que as donas de casa incluíssem na alimentação miúdos, né, coração, rim, enfim, né, bucho,
Coisa que no Brasil, em muitas regiões, é comum a gente comer aqui, né? Coração de frango, por exemplo, vai em qualquer churrasquinho da esquina você tem. E lá, as donas de casa da classe média viam como uma comida inferior, não era uma comida para você comer, né? Elas queriam comer, né, filé mignon, que estava sendo mandado para os soldados da guerra. E aí ele foi chamado para essa mudança, e aí ele fez um experimento, né, para ver qual era a melhor forma de fazer essa mudança. E aí eles pegaram, né, um grupo de donas de casa, e metade delas foi assistir uma palestra sobre como modificar esse hábito, né, sobre uma palestra falando dos benefícios de você incluir miúdos na alimentação, depois, né, o depoimento de pessoas que entusiastas da questão de inclusão de miúdos na alimentação, e não teve nenhum diálogo entre elas, tá? Foi só uma palestra, cada um, né, ouviu a palestra, e depois da palestra perguntaram quem estava disposto, né, a mudar esse hábito, e apenas 3% delas levantou a mão. Eu não sei se levantou a mão, mas assim, disse que estava disposta a mudar de hábito. E aí, um outro grupo, ele fez um grupo de discussão, né? E as donas de casa, elas tinham que convencer outra sobre a importância do consumo de miúdos na alimentação. E aí, nesse grupo em que teve uma interação, que teve um debate, que teve uma discussão, houve um aumento de 32% na mudança de hábito, na intenção da mudança de hábito, né? Das mulheres relatarem que dali em diante elas mudariam, né, o hábito alimentar. Então, eu trouxe esse exemplo para a gente pensar que se a gente não envolve as pessoas no diálogo, isso tem a ver com a matéria que eu dou na outra turma, né, que é a psicologia dos grupos. Se você não envolve as pessoas no debate, se você não traz elas como participantes das coisas, é difícil você ter adesão. Então, tudo que vem de cima para baixo, né, e na escola acontece muito isso, de, agora tem que responder tal questionário, agora tem que mandar tal coisa, agora tem que comprar isso, agora tem... É muita coisa de cima para baixo, né, e as pessoas... é mais difícil, você vai encontrar mais resistência, as mudanças nem sempre vão ser as mais efetivas, porque você não está ouvindo quem está lá no front, né? Quem está lá e que sabe do negócio. Então, assim, é complexo. Toda mudança que você quiser fazer, é muito melhor se você envolver as pessoas, né? Que sabem o que estão fazendo, sabem o que estão falando, e que principalmente vão ser as pessoas responsáveis pela implantação daquilo. Senão, assim, a dificuldade vai ser persistente. Isso, né? O Levin explica pra gente como uma característica aí da psicologia dos grupos. Quando a gente vai olhar então para esse discurso dos educadores, né, eles falam disso mesmo, né, de que a educação mantém formas hierarquizadas e pouco democráticas de implementação de políticas educacionais, que é isso que a gente está falando, né, tudo vem de cima, a gente não participa de nada, desconsideração da história profissional e política daqueles que fazem o dia a dia na escola, né, não são ouvidos, que a implantação de políticas públicas educacionais sem a necessária articulação com a devida infraestrutura para sua real efetivação, então tipo isso, tem que ter agora sala especial. Você não vai formar um professor para dar essa aula. Ou agora tem que ter cadeirante, mas você não vai fazer uma reforma na escola para permitir o acesso desse cadeirante. Então, é tudo, né, quando a gente fala em estrutura, a gente está falando de tudo isso. Manutenção de concepções a respeito dos alunos das famílias, oriundos de classes populares, que desqualificam parcela importante da população para a qual essas políticas são dirigidas. É que eu falei, essa visão estereotipada, né, da pobre não ter cultura, não sei o quê. Você nunca chama esse cara para poder saber também o que ele vive, a realidade dele, né? Desconhecimento das reais finalidades das políticas educacionais implementadas pelos próprios educadores. Então, muita coisa que você faz porque tem que fazer e nem sabe por quê. E isso não é explicado para a pessoa. Então, qualquer regra, né? Se você põe sentido nessa regra, também ajuda você a ter a adesão das pessoas. Se você só faz assim, tem que fazer, o povo vai ter mais resistência, com certeza. Aprofundamento da alienação do trabalho pedagógico e a busca quase desumana de significado e sentido pessoal. Então, o professor, ele, né, naquela desvalorização que a gente estava falando, né, ele é visto como um braçal, né, como uma mão de obra. E isso não é legal, porque ele é um cara que teve uma formação superior, ele é um cara que tem que ter uma visão crítica, ele está trabalhando com criança, né, com adolescente. Como é que você vai querer que o aluno tenha uma visão crítica do mundo, né, construa uma cidadania se você não tem um professor que possa, né, que tenha essa vivência, que possa trazer isso para o aluno? Fica difícil. Né? E essa busca desumana de significado e sentido pessoal, a gente sempre aquela coisa da romantização, né? Tipo, mas professor ama o que faz, mas a gente faz por amor, não sei o quê. Gente, legal, lindo, mas a gente também tem que, né, tem boletos para pagar, né? Tem boleto chegando, então a gente precisa trabalhar de uma forma que não seja desumana para quem trabalha em educação, né? Que possa, de fato, dar condições da pessoa trabalhar com dignidade. Então, esse professor, que é peça-chave do processo, tem um papel muito relevante, né, em toda a política pública, em toda a prática escolar, é desconsiderado, infelizmente, né, não tem participado das discussões, e aí que está, né, uma grande questão importante dessa implementação das políticas públicas, né.
as políticas, né, geralmente consideram o professor como uma massa homogênea, que também não é, né? Então, uma coisa é você falar, o aluno pobre é assim, outra coisa, o professor é assim, o professor é assado, o professor sempre tratar, né, como uma massa homogênea, que não é, né? Tem diversos, nossa, quanta gente, né? Sempre, né, o grupo vai ser heterogêneo. Então, você tem que considerar as diferenças, ainda mais num país tão diverso, né, quanto o Brasil. As diferenças sociais, culturais, tudo que a gente vai encontrar. Aqui eu estava falando para vocês, mais pra frente ela ia falar do porquê que a progressão continuada é tão criticada, né? A progressão continuada, ela foi pensada junto com outras ações, como reforço paralelo, projetos para melhoria do aprendizagem de determinados grupos, avaliações periódicas do aprendizado, que foram ações que não se fizeram presentes. Então, quando é muito fácil de falar, né? Mas progressão continuada, esse negócio de passar direto não funciona. Não funciona mesmo, porque era feito para ser de um outro jeito. Né? Mas o jeito que foi implantado, realmente, né, não foi o que se esperava. Reduziu a questão da repetência? Reduziu. Mas, né, a qualidade melhorou? Não melhorou. Aqui a gente está falando do estereótipo, nós já falamos, né? Então, ajudando aí os grupos que vão falar de preconceito na escola. Ó. Aqui tem um trecho que fala disso, tem algumas pesquisas que falam desse preconceito do aluno, que o aluno recebe, vitimização, que obviamente não ajuda, né, o aluno a ser autônomo, o aluno a aprender. E, novamente, né, aquilo que, retomando o Gramsci, né, que a gente já falou, que ele criticava uma educação que fosse só para você trabalhar, né, você tinha que oferecer uma educação que desse a oportunidade do sujeito de trabalhar, mas também dele ser um pensador, um cientista, ocupar espaço de poder. Quando você tem, né, garantido apenas o acesso e a permanência na escola, sem garantir o acesso ao conhecimento ou permanência, que de fato restitua ao aluno os conhecimentos que ele necessita para uma formação integral, conforme está previsto na lei, você não está, né, atendendo o direito dele. Você não está, infelizmente, atendendo o que ele precisa para ter essa possibilidade, né, de ascensão social, de viver como um cidadão digno. Né? Infelizmente, você obrigar o aluno a estar na escola sem oferecer isso, você está garantindo o status quo, né? Continuando trabalhando de um jeito que acentua as desigualdades, que acentua não, na verdade, que faz com que permaneçam as desigualdades sociais, né? Que não ajuda ao aluno melhorar de vida. Até aqui alguma questão, gente? Não. Vamos lá, então. Hoje a gente tem um discurso, né? Agora a gente está muito movido em questão de saúde, né? Por causa do Covid e tal. A gente até esquece de outras coisas que estão acontecendo no mundo, né? É importante a gente olhar que também não é só isso que está acontecendo no mundo. Mas antes disso, a gente estava, né, falando bastante sobre a questão, e agora que, né, bateu a porta, a questão dos cortes na ciência, né? Não sei se vocês se lembram, não é uma coisa, né, do governo atual, uma coisa que já vinha acontecendo, né, já vinha se acentuando cada vez mais, mas nos últimos dias teve, né, o corte de pesquisa em ciências humanas. E quando a gente fala de corte em ciência, né, como uma despesa, a gente também tem esse olhar para a educação, né? Quando você vê a educação como uma despesa e não como um investimento, você vai estar vendo como a lógica de uma economia que não é aquela que vai agregar, né, aos alunos, porque se você não vê a educação como investimento, você não vai estar calculando, de repente, né, o quanto que você põe de dinheiro hoje que você depois vai ter de retornos diversos, né? E aí você vai sofrer as consequências disso. Então, o paralelo que eu faço hoje com a situação da saúde é isso: você corta, né, investimento em ciência, e aí você tem pessoas que podiam estar pesquisando sobre o Covid, por exemplo, podiam estar pesquisando sobre, enfim, né, formas de tratamento, cura e tal, não estão pesquisando porque estão sem bolsa, estão sem trabalhar, estão desempregados, estão trabalhando em outra área, tendo a expertise de ser cientista, né, tendo a formação, tendo doutorado, etc., não estão fazendo isso. Quando você vai olhar para a educação, então é bem semelhante, né? Algumas coisas, na verdade, a gente acaba esquecendo, né? Porque são muito comuns, né? Então, assim, você fala, é muito fácil de criticar o SUS, mas pensa viver sem o SUS, né? É muito fácil de criticar a educação, mas pensa viver, né, sem a possibilidade de uma educação pública e gratuita. Então, a gente acaba naturalizando, né, e esquecendo que não é uma despesa, é um investimento. Cada, né, real gasto em educação, você vai ter lá na frente uma economia, né, em segurança pública, uma economia, né, em auxílio-desemprego, em Bolsa Família, em tudo que você vai depois ter que pagar pro cara,
porque ele não teve condição antes, né, não teve investimento antes para ele, né, se formar e poder ter um emprego e poder, enfim, né, gerir a vida dele. Então, esse elemento aqui a gente tem que olhar, né, a lógica neoliberal, que é essa lógica de a gente olhar a escola como um mercado, e mesmo a escola pública, né, quando a gente fala escola como mercado, eles remetem à escola particular, porque é um produto realmente sendo vendido, né, um serviço sendo vendido. Mas mesmo a educação pública, né, quando você pensa nela como uma mercadoria, né, como algo que eu tenho que oferecer, não porque é direito da pessoa, mas porque isso vai me garantir voto, ou porque, enfim, você vê como, né, como algo tipo que eu tenho que oferecer, porque está na lei, por exemplo, você não está vendo a educação como um investimento, e isso tem o seu impacto social lá na frente. Aqui eu já falei um pouquinho dessa parte. Então, um dado interessante, né, teve um aumento de vagas na década de 80, né, para os alunos, mas não teve uma expansão de orçamento. Então também fica difícil, né? Você colocar mais gente na escola. E aí eu estou retomando algumas falas que vocês tiveram, às vezes, na aula passada, de falar, mas meus pais falavam que a educação naquele tempo era melhor. Mas meus pais falavam que tinha, né? Se aprendia mais, né? Aqui a gente pode ver uma justificativa para isso, né? Você tinha um orçamento que é o mesmo que tem hoje. Então, fica mais fácil você lidar, né, com poucas pessoas do que hoje, né, com uma massa maior de pessoas acessando a educação, tendo o mesmo investimento. Deveria ter sido ampliado esse investimento, né? E aí, lembrando, é investimento e não um corte. Quando a gente vê, né, um governo que está preocupado, não só esse governo, né, os anteriores também, de cortar gasto, cortando educação, cortando ciência, não é bem assim, né? A gente vai ver que as consequências chegam, né, elas batem a porta. E aí, por fim, então, ela vai dizer, né, como que a gente, então, pode contribuir, que eu acho que esse é o mais importante, mas essa revisão histórica das políticas públicas, o que pensam os professores, também a gente não pode deixar de saber. A gente está num momento histórico, né, que ela fala que a psicologia escolar, então, questionou esse lugar dela, né, então, ressignificou, e hoje vê a política pública como uma forma de trabalho interessante ao profissional da psicologia também. E a gente pode trabalhar tentando repensar esse lugar, né, dos saberes docentes no interior da política pública. Aquilo que a gente falou, né, de que os professores não são ouvidos. Como a gente pode fazer, então, para ouvir, né, para construir projetos que tenham a ver com as vivências dele? O psicólogo pode ser esse profissional que articular isso, né? Trabalhar com a qualificação docente, né, ao invés da desqualificação, com a valorização do docente, dar esse novo lugar para o professor, né, para que ele realmente se considere, né, um cara digno aí, um cara capaz de construir um projeto político-pedagógico efetivo, né. Que já falei um pouquinho dos desafios dos estágios que a gente vivenciou. Outro papel do psicólogo, hoje muita coisa em educação, né, se baseia no que a gente faz em pesquisa na psicologia. E outro papel que ela diz que o psicólogo pode ter é esse papel desse comunicador, né, de ele transpor aquilo que é, esse divulgador, dele transpor aquilo que é produzido na academia para algo a ser realizado na escola. Então, de diminuir esse distanciamento que existe hoje entre a ciência e a prática nas escolas. Poderia ser outro papel aí do psicólogo escolar também. Trabalhar na formação, né, dos professores, e aqui ela vai criticar a formação tanto dos psicólogos, né, quanto dos professores, porque ela fala que nenhum nem outro, né, atende ao que precisa hoje. Então, no caso do psicólogo, né, e aí eu digo que vocês são muito privilegiados de terem uma ênfase em educação, porque, por exemplo, eu não tive. E é minoria as faculdades que tem essa possibilidade, né. Mas a possibilidade do psicólogo, né, ter no foco da sua formação como sujeito do conhecimento, devendo ser desenvolvido alguns elementos fundamentais para tanto, né, intencionalidade, autonomia, capacidade de reflexão, então, né, aulas que vocês possam, né, falar, produzir, criticar, tomar decisões, isso tudo ajuda vocês a ter uma formação mais como deve ser, né, ao invés de sempre estar aí recebendo, né, a formação já pronta, né, e sem poder questionar, e sem poder falar. Produção criativa, né, então quando vocês fazem, né, relatório de estágio, fazem TG, tem curso, hoje nem TG não tem, né, então vocês têm a possibilidade de pesquisar, de fazer coisas, tanto no campo quanto na pesquisa, que crie, né, isso é uma forma que eles dizem de ajudar, né, a formação do psicólogo a atender essa demanda, né. Também diz que a formação do psicólogo deve estar aí, né, direcionada ao desenvolvimento do que
ela denomina representações abrangentes de complexidade do funcionamento psicológico, humano, tanto na dimensão social quanto na individual. Então, olhar, né, para o indivíduo e para a sociedade ao mesmo tempo. Isso a gente faz muito, como eu falei, né, nas disciplinas teóricas, mas também nos estágios. E essa formação continuada. Ela até, né, traz o termo autodidatismo, mas acho que não é só autodidatismo. É questão da gente estar realmente interessado, né? Sair da graduação, procurar novos cursos, procurar estudar, procurar ler. Isso é uma coisa que não vai acabar nunca, né? Na formação de nenhum profissional, mas principalmente nossa, porque a gente está lidando, né, com um ser humano em constante transformação, com a sociedade em constante transformação. Então, ela traz isso como um ponto também necessário para o psicólogo que trabalha na área da educação. E ela ressalta a importância do estágio supervisionado, né? Ela cita outra autora aqui que traz esse ressaltar, né? Então, mais uma vez, né, eu digo, o fato de vocês terem a ênfase, né, terem o estágio supervisionado na ênfase, com professores que atuaram em educação, isso é uma coisa muito, assim, para valorizar mesmo, assim, porque não é todas as instituições que conseguem promover isso. E na formação dos professores, ela considera, né, o desafio até mais difícil do que na formação dos psicólogos, a formação deles, né, inicial. Ela põe que tem que ter uma reformulação das diretrizes curriculares, das disciplinas, e que precisa ser muito acompanhado de pesquisas da psicologia para isso, né? Eu acrescentaria as pesquisas também em educação e na própria pedagogia, né? Porque eles também têm condições de... Acho que eles não têm que basear só na psicologia. Eu acrescentaria aqui que, né, eles têm que ser formados também pesquisadores. Acho que o professor ele tem um olhar científico para o trabalho dele, imediatamente ele vai ter esse olhar também, né, crítico e de mensurar e de pensar ações, sempre pensando nesse teste de hipóteses, né, as coisas que funcionam. Então, eu diria também que fomentar essa pesquisa na educação seria importante também, para que o cara não deixe, como a gente falou, né, deixe de ser um cara visto como um braçal, né, como um técnico, para que ele seja visto realmente alguém com capacidade de implementar coisas, criar coisas e fazer coisas que são aí do trabalho dele. Aqui, né, a formação profissional, né, tanto do psicólogo quanto do pedagogo, mas ela ressalta do psicólogo, que seja pensado na direção de um profissional crítico, articulado com as questões de sua realidade social, construtor de uma escola democrática e para todos precisará incluir, necessariamente, a apropriação das dimensões presentes nas políticas públicas educacionais ora em vigência. Então, não tem como a gente ser crítico e questionar a realidade social se a gente não olhar para essas políticas públicas que a gente tem hoje, né? Então, vamos lá. E aí, por fim, né, ela traz um pouco mais sobre como deve ser a atuação do psicólogo escolar, nosso compromisso, né, então retomando a escola democrática, de qualidade, né, que garanta os direitos de cidadania de crianças, então não é só colocar na escola, mas garantir, né, a aprendizagem, garantir que essa aprendizagem seja para que eles tenham uma cidadania garantida aí, que esse compromisso é político e envolve a construção de uma escola participativa, né, que possa se apropriar dos conflitos nela existentes. Tudo isso que ela vai dizer, ela vai resumir bem no finalzinho do texto, que é aqui, ó. Para mim, isso aqui foi a cereja do bolo. Porque quando ela traz aqui, né, consideram-se, portanto, os seguintes aspectos, o que a gente tem que fazer, então? E ela traz esse texto, eu traduzo, né, aqui como, primeira coisa, entender a instituição que você trabalha. Então, olhar essa instituição, compreender, né, como as pessoas se relacionam lá, como é produzida a queixa escolar, como é a visão que essa escola tem. Então, isso é uma coisa que a gente pode fazer. Depois o B, eu traduzi como entender as demandas apresentadas de forma ampla, porque as demandas vão chegar, como eu falei, né? O professor pode falar que bom, precisa de um psicólogo aqui mesmo, porque tem muito aluno autista que a gente não sabe lidar. Então, beleza, mas a gente entende essa demanda, né, apresentada pelo professor, sem se limitar a ela, mas ampliando, né, e discutindo como essa demanda é entendida no dia a dia da escola. Então, a gente pode fazer essa tradução entre o que a pessoa está dizendo, né, qual é o discurso dela, e o que de fato a gente observa, né, que está acontecendo ali. O que a gente pode ver nas entrelinhas desse discurso, que de repente a pessoa mesmo não está sabendo falar, né, ou que ela fala de um jeito que a gente tem que olhar dessa forma mais ampla para poder devolver e fazer o trabalho interventivo. O item C, então, seria envolver todos os profissionais da escola, então não tem como trabalhar. E aí, vamos lembrar, né, o estágio vocês fazem uma vez por semana. Então, no estágio a gente nem sempre faz isso. Mas o trabalho ideal, né, e amplo na escola tem que envolver todos os profissionais, né, não só professores, mas todo mundo, desde o faxineiro até direção, né, porque todos eles estão no contexto de educação, para que a gente possa desenvolver, então, um trabalho participativo. O item D seria da participação dos professores, então eu traduzir como dar voz aos professores, né, ouvir realmente, né, o que eles têm a dizer, e mesmo que sejam reclamações, não importa, a gente tem que estar lá para, por meio da voz deles, propiciar algumas reflexões.
para eles mesmos e para a gente mesmo, né? Pensar como mudar isso aí. Depois, dar voz às crianças, aos alunos. A gente, frequentemente, nos estágios faz isso. Porque é o espaço que nos é aberto, né? Então, gente, vamos trabalhar com os alunos, tal coisa. E nesse espaço a gente consegue ouvir muito das crianças, né? Ver muito, propor atividades em que elas possam, enfim, né? Desenhar, falar, se colocar, coisas que muitas vezes na escola tradicional, ou na forma, às vezes não é nem uma questão de escola tradicional, mas a forma como o professor apresenta uma atividade, né? Muitas vezes não faltou habilidade aí na forma de dar voz às crianças, elas acabam não trazendo as questões, né? E acho que muitos de vocês que fizeram estágio, uma intervenção com as crianças, conseguiram ver isso. De quando você abre o espaço, né, abre um diálogo, abre atividades que façam sentido para elas, que permitam elas se colocarem, as coisas aparecem. E isso é bem interessante. Então, ouvir essas palavras, ouvir essa expressão, faz com que a gente entenda, né, quais são as dificuldades também que elas enfrentam na escolarização delas. Penúltimo, né, chamar os pais para participar. Então, a parceria com os pais é super importante também, porque eles, né, que são cidadãos ali, todo mundo é cidadão, obviamente, mas eles são cidadãos participantes ali, que muitas vezes são deixados de lado, né, por eles não estarem na escola no dia a dia, acaba se esquecendo do trabalho com os pais. Então, trazer os pais para dentro da escola, né, ou dialogar com eles de alguma forma, discutir as políticas com eles, fazer, né, reuniões que eles possam participar, é fundamental para que eles possam se envolver também, e o psicólogo pode ser a pessoa a fazer essa intersecção. Tem um manual do CRP, talvez vocês estejam estudando isso com a Andresa, não sei, que é um manual de atuação, uma cartilha de orientação para o trabalho em, não sei, não lembro o título agora, mas recomendações para o trabalho do psicólogo escolar, da psicóloga escolar. É bem legal, porque eles, por ser mais mulheres do que homens, eles colocam a psicóloga escolar. E fala de tudo isso. Então, assim, fala de tudo isso aqui no artigo, de você envolver todo mundo, chamar pai, chamar criança, chamar comunidade, chamar professor, chamar profissionais da escola. Então, a ideia é sempre ampliar, né? Como eu falei no começo, a ideia não é falar, não pode fazer mais atendimento com criança, não pode mais encaminhar. Não é isso. A ideia vamos ampliar para outras coisas que a gente possa estar fazendo aqui, a gente de repente não pensou ainda. E fazer os registros, né? E isso é uma coisa então, super importante também do nosso trabalho. A gente elaborar relatórios, deixar esse relatório na escola, apresentar para as pessoas que estão envolvidas ali. E eu diria mais do que apresentar relatórios, a gente mensurar o nosso trabalho, né? Eu sempre pego no pé dos estagiários e diz, vamos mensurar o que a gente está fazendo para poder mostrar, de fato, com dados, né? O que a gente está trabalhando aqui, que mudança a gente pode causar na escola. Então, resumindo, né, esse finalzinho que eu achei que é a cereja do bolo aqui, que ela fala, o que a gente tem que fazer então que aí é aqui que tá, né, pensando em políticas públicas, como que o psicólogo escolar pode se inserir nesse contexto, né, pode e deve se inserir nesse contexto. Porque se a gente vai trabalhar para a escola, eu sei que os desafios são vários, a gente às vezes tem medo de perder nosso emprego, porque a escola, sei lá, manda você fazer uma coisa, você discorda, enfim, mas se a gente tiver conhecimento daquilo que a gente está fazendo, né, tiver uma visão crítica daquilo que a gente está fazendo, beleza, a gente pode até entender que tem coisas que a gente está trabalhando ali, por uma questão que às vezes essa escola, né, determinou ou ordenou. Mas se a gente tem essa visão, a gente consegue, né, nas entrelinhas, ou de algum jeito ou de outro, ir traçando, tentando colocar projetos, tentando, né, cavar nossa autonomia ali, mostrando que o nosso trabalho é importante e trazendo, de fato, algumas mudanças que a instituição, às vezes, não pensou, né, de como colocar. Então, se você tem um espaço de atuação importante dentro da escola, que é o trabalho do psicólogo, e geralmente o psicólogo ele é bem visto, assim, nas vezes em que a gente, né, entrou em estágio, que eu trabalhei, geralmente ele é visto como um profissional que vai trazer conhecimentos novos, né, que vai trazer algo novo. Então, geralmente, a gente tem, assim, alguma liberdade para conseguir realizar nosso trabalho e realizar dessa forma, quando a estrutura permite, né? Quando não permite, a gente tenta de outro jeito também. A gente vai tentando até a hora que a gente consegue trazer algum projeto, alguma mudança importante. E aí, ok, terminado esse artigo, a gente tem o outro, que é o da BNCC, né, que eu falei, então, que a BNCC, então, ela é a bola da vez, né, então, ó, esse artigo é de 2019, dezembro de 2019, então tem menos de um semestre aí, a quem interessa o ensino de competências e habilidades. Então, só definindo, né, o que é a BNCC, tem uma página que ele define, mas, enfim, vou definir com minhas palavras. Ela é um documento que ela vai ser de uso obrigatório, eu não sei a partir de que ano ela vai ser obrigatória, mas ela já está escrita, está pronta, ela está em fase de implantação, que diz como é que vai ter que ser a educação. Ela está bastante articulada com aquela ideia do novo ensino médio, que foi muito falado, teve propaganda na televisão, né, há 2, 3 anos atrás, que estava se reformulando, teve crítica, teve um monte de coisa. A BNCC veio junto, né? Na verdade, assim, ela já é uma coisa prevista já há muitos anos no Brasil, né? Desde a Constituição de 88.
Na LDB também ela é mencionada, mas ela não estava escrita até então. Então, assim, teve muito debate, muita coisa aconteceu, conseguiram escrever a BNCC, só que aí o que aconteceu? A BNCC, ela é um documento que ela vai falar muito das competências e das habilidades dos alunos. Ela não vai falar de conteúdos escolares. Eu falei no outro artigo sobre o PCN, né? O PCN, ele é de conteúdos. O PCN, quando a BNCC foi implantada, ele vai ser de caráter optativo. E a BNCC que vai ser obrigatória. Então, a escola não vai ser mais obrigada a prover, assim, a quantidade de conteúdos que ela é obrigada a oferecer hoje. O ensino médio, por exemplo, né, nessa proposta do novo ensino médio, que é então baseado na BNCC, ele vai cair de 800 horas anuais para 600 horas anuais. Então, vai perder aí 200 horas de trabalho. E qual que é a crítica que a BNCC recebe, né? Então, assim, quando a gente lê a BNCC, a gente pode, né, simpatizar muito com ela. Aconteceu isso comigo. Eu fui ler, eu achei muito interessante a proposta. De fato, a proposta é interessante. A questão é a gente entender, né, da onde que vem essa ideia. Quando a gente entende da onde que vem essa ideia, a gente vê por que a gente pode gostar da BNCC ou por que a gente pode criticar, né, a BNCC. Ou as duas coisas ao mesmo tempo também é possível fazer. Mas o que aconteceu, né? Nessas discussões para a ideia da BNCC, né, que é trazer maior equidade para a educação e tal, não sei o que, essa foi a justificativa, ela tem sido alvo de muitas críticas por causa, como eu falei, de como ela foi construída. Então, ela teve, né, pouca participação de educadores. Então, né, retomando o último artigo que a gente leu, acabou de ver, os educadores não participaram, né, os órgãos, né, como as associações que tem hoje, né, de educação, de professores do ensino superior, assim, tudo foi desconsiderado, o que eles tinham para dizer sobre isso, porque eles criticaram a BNCC, e quem foi ouvido foi o empresariado. Então, representantes do empresariado, por meio de algumas instituições, que ele vai citar quais são as instituições, foi que quem mais teve voz aqui nesse debate da BNCC. Aqui ela vai trazer, né, uma retomada histórica também, né, de que a educação se tornou mercadoria, a gente já falou disso, mediante a introdução de mecanismos de mercado para o financiamento e gerenciamento de práticas educacionais, a gente já falou também. Então, a BNCC ela vem nesse contexto, né, de uma educação que precisa ser modificada para poder atender a demanda atual. E o que é a demanda atual? Né? A demanda atual é de você formar mão de obra para o mercado que existe. Então, a ideia é mais que o sujeito seja adaptável, então aqui acentua-se a necessidade do sujeito adaptar-se, ao invés do sujeito pensar criticamente. Então, essa que é a crítica que vai ter, que com a BNCC você vai estar formando mais sujeitos que possam ser sujeitados à situação de desemprego, né, por exemplo. Obrigada. Obrigada. Eu estava com a lâmpada ligada aqui no lugar do notebook. Vou desligar a lâmpada para vocês me vejam um pouco menos, para poder colocar o carregador. Aí. Tô continuando. Obrigado por quem avisou. O objetivo do artigo, então, é analisar essa estrutura da BNCC para a gente poder ver que tipo de desdobramento pode ter. E, assim, né, o que ele vai dizer não é um cenário muito positivo. A gente já sabe, então, né, a gente já estudou isso com os diversos autores, vamos retomar só que as reformas em educação, elas vêm acontecendo com uma adequação aos interesses de governos, e esses interesses, né, estão alinhados a uma elite dominante, então isso não é novidade para ninguém. A questão é que as mudanças que a BNCC vai trazer são nesse sentido, né, de um maior alinhamento aí com as demandas dessa elite dominante. E isso, infelizmente, tem uma previsão de que se traga mais uma visão individualista do sujeito, uma visão mais de adaptação, ao invés de visão crítica ou de atuação. Então, sob um discurso de autonomia, por exemplo, você vai ter mais uma responsabilização do sujeito, daquilo que ele viver, do que até uma desigualdade social maior, do que algo que vai propiciar, de fato, né, uma mudança social importante. Aqui estão algumas das empresas, né, que participaram do debate, né, que eu estava dizendo. Então, a BNCC foi alicerçado em ideias para uma intervenção curricular defendida por empresários, organizações ligadas a grupos financeiros e instituições, né. E aí, gente, não estou criticando os grupos financeiros e instituições, cada um tem seus interesses, né. A questão é eles não terem ouvido aí os movimentos dos professores, né, os movimentos
da educação, enfim, do Estado tá dando maior ouvido, né, para instituições privadas do que para quem de fato estuda, né, e entende de educação. Essa é uma tendência que a gente vê, né, em várias áreas, na educação não está sendo diferente. O Saviani, né, ele é um cara crítico, o Demerval Saviani, ele é um cara crítico dessa visão mercadológica da educação, dessa visão neoliberal de uma educação, né, que atende a demandas de mercado. E ele vai trazer que essas competências da BNCC, né, então elas vão se identificar com esquemas adaptativos, né, construídos pelos sujeitos na interação com o ambiente em processo de acomodação. Então, elas foram colocadas para atender às demandas do processo de reestruturação produtiva do capital. Então, não é uma mudança feita pensando nos alunos, né, nos cidadãos, nos eleitores, nas pessoas brasileiras, mas pensando, né, em como mover essa economia aí capitalista que a gente tem hoje. Aqui ele traz um pouco do Estado mínimo, que é uma coisa que a gente ouve muito na política, que às vezes a gente não sabe o que é, mas você reduzir o poder da regulação do Estado, né, tornando-o submisso, suficiente, necessário para atender os interesses do capital. Um exemplo disso, do Estado mínimo, é quando você terceiriza o máximo de serviços possíveis, né? Ao invés, por exemplo, do governo oferecer escola pública, ele vai terceirizar a escola pública, né? Hoje não é possível fazer isso, mas tem gente que é a favor desse tipo de política. E quanto mais você vai terceirizando, né, colocando o Estado com menos funções, você vai deixando, né, com que as coisas aconteçam de acordo com interesses de outras pessoas, né, e não do Estado. E lembrando que o Estado foram as pessoas que a gente votou, né? Então a gente não votou no diretor do Banco Itaú. Ele foi colocado lá porque, sei lá, é filho do dono. Mas a gente votou nos nossos, né, senadores, deputados, vereadores, presidente, prefeito. Então, quando a gente defende uma redução do Estado, a gente está deixando no poder pessoas que não são as pessoas que a gente escolheu. Né? E se tá ruim com pessoas que a gente escolheu, imagina sentar as pessoas que a gente escolheu. E vamos lá. Então, essa alteração do currículo, né, que é prevista pela BNCC, de não ser mais focado tanto em conteúdo, né, mas em competências e habilidades, tem esse objetivo de dirigir, então, o estudante para uma preparação para o local de trabalho, mas também, né, o objetivo de preparar os estudantes para aceitar os postulados do credo liberal, né? E lembrando que os postos de trabalho têm uma previsão de redução nos próximos anos, né? Então, disse aqui, tem um outro trecho, que a BNCC ela prepara os alunos para o desemprego. Ela prepara eles para aceitar uma condição de desempregados e aceitar isso de uma forma passiva. Aqui a gente vai trazer, né, a expressão aprender a aprender, talvez vocês já tenham ouvido isso em alguns lugares, né? Ela está em vários documentos do governo, né? Ela é um dos princípios da BNCC, e esse aprender a aprender, então, é desconstruído nesse artigo, né, como essa pedagogia vista para uma adaptação de mercado. Então, você não ensina para os alunos conteúdos, mas você ensina para eles alguma forma de agir com flexibilidade, com resiliência, para que eles possam aí, se adaptar, né, suportar e conseguir viver num futuro aí que não é muito positivo para eles. Então, tem mais uma noção de controle do que uma noção de autonomia, né, ou existe esse discurso de que aprender a aprender é mais uma coisa para a autonomia do sujeito, mas tem essa outra visão apresentada pelo artigo de que não é bem isso. Quando a gente pensa no objetivo da educação, né, a gente pensa então que a BNCC ela tenta modificar, né, esse discurso de que o objetivo da educação então não é mais ensinar, né, conteúdos às crianças, mas é formar indivíduos capazes de se adaptar à sociedade e não formar uma consciência crítica, apesar do discurso propalado. E isso, né, essa possibilidade de você não formar uma consciência crítica é que é algo muito ruim. Né? Vamos lembrar todos os autores que a gente está vendo esse semestre. Se você não tem sujeitos com consciência crítica, você, né, visão do Adorno, pode retornar à barbárie. Você pode, né, ter situações como a do Holocausto sendo feita naturalmente, né? E aí, assim, é muito fácil de usar qualquer argumento falando de nazismo e Holocausto, mas enfim, o que ele viveu e o que ele traz de lição pra gente. Né? A gente vê o Paulo Freire, né? De você colocar o sujeito oprimido numa condição de dificilmente ele sair daquela condição, né? Numa condição de que ele não consegue nem expressar a cidadania dele. Quando você vê o Gramsci, né? Um cara que vai trabalhar para a mão de obra, né? Ele não vai ter uma formação que dê sustento para ele seguir numa carreira, por exemplo, de uma liderança.
Então, esse que é o problema, né? Então, o problema da lógica do aprender a aprender é que ela vai contra, né, todos esses filósofos que a gente tem estudado, que são a favor da emancipação do sujeito. Esse que é o problema. Então, a reflexão que eu proponho, né, que a gente não pode ver mesmo a escola sem considerar esse sistema político e econômico que a gente vive. Se a gente acha que a escola está descolada do capitalismo, descolada, né, da política, da forma como a gente vive atualmente, a gente não está vendo, a escola não vive numa bolha, então a gente não está vendo a escola com os óculos com a lente correta. A gente tem que sempre considerar tudo isso para a gente pensar que a educação vai sofrer com essas mudanças aí, fruto dessa vivência social que a gente tem hoje. Gente, vocês estão muito quietos, falem, o que vocês estão achando de tudo isso? E vocês dormiram? Me abandonaram? Ai, meu Deus do céu, foi todo mundo jantar e me deixou aqui. Tô falando sozinha. Ô, professora, a gente está vendo na prática, né, o tanto que o contexto que a gente está inserido interfere também nas questões da educação. Total. Você tem algum exemplo para contar? A gente está aqui tendo aula pelo computador. Ah, sim. Pois é, a gente está sujeito ao que está acontecendo no mundo. Não tem como a gente falar, não, vamos ter aula de qualquer jeito, né? Enfim, a gente está sujeito. Mas é assim, eu entendo que algumas coisas a gente está sujeito e outras coisas a gente tem que olhar com criticidade, né? Então, uma questão de pandemia mundial, beleza, né? Tipo, a gente tem que ficar em casa mesmo. Mas você, né, às vezes, fazer um discurso para uma coisa de uma educação libertadora, transformadora, quando na verdade não é nada, eu acho isso uma sacanagem, assim, tipo, uma enganação com as pessoas, que muita gente comprou esse discurso do aprender a aprender e veicula ele por aí como uma coisa transformadora, quando na verdade não é. Assim, você vai fazer com que as pessoas continuem sendo como elas são. O filho do pedreiro vai continuar sendo pedreiro, que vai ter o outro filho que vai ser o filho do pedreiro. Então, você não está permitindo essa transformação quando você não forma os sujeitos pensando, que possam pensar nessa forma crítica, né? Social. Por exemplo, no novo ensino médio, a gente tem uma redução da carga horária de ciências humanas. Não sei se vocês já viram isso. Então, né? Fácil não fica viver nesse mundo. Então, assim, também a gente critica, né, a educação conteudista, porque lógico que a gente tem que mudar a forma como é feita a educação. Não é fazer educação igual é feito 200 anos atrás e vai tudo dar certo. Então, assim, a ideia do artigo não é ser contra uma mudança, mas é ser contra uma mudança que foi pensada por pessoas que estão em posição de destaque, né, econômico, por empresários, por exemplo, e não pensada em conjunto, né, com os educadores e com o povo. Esse que é o problema. E você fazer isso sobre um discurso de autonomia, de transformação, e o povo compra o discurso e não reflete muito sobre isso, né? Então, esse que é o problema desse tipo de política. Quando a gente fala de competências e habilidades, uma coisa legal é a gente diferenciar as duas coisas. Não sei se vocês sabem o que é a definição de competência e habilidade. Eu ia dar um exemplo aqui, mas eu vi outro exemplo muito melhor. Eu vi um na internet que é o exemplo do cabeleireiro. Pensa que a habilidade do cabeleireiro é de segurar uma tesoura, de, né, apertar essa tesoura e cortar alguma coisa. Essa é uma habilidade que você tem, uma habilidade manual. Agora, o fato de você conseguir segurar uma tesoura, apertar a tesoura e cortar alguma coisa, te faz um cabeleireiro competente? Não faz. A competência ela é muito mais do que isso, né? Acho que ninguém quer um cabeleireiro. Se fosse assim, eu seria cabeleireiro, então eu pensei em fazer isso. Eu tenho essa competência. Eu tenho essa habilidade. Mas eu não tenho essa competência. A competência ela é algo mais amplo. Ela é algo que vai para além do saber fazer, né? Você consegue olhar o contexto como um todo, o cabelo da pessoa, se é bonito, se é feio, se, né? Tudo é feio, mas que combina com essa pessoa, né? Vai ficar reto o corte, não vai? Trazendo para a educação, né? Quando você fala da habilidade de leitura, o sujeito consegue juntar sílabas, ele consegue lá a palavra empresa, né? Tem aqui no texto. São 3 sílabas, aqui é empresa. Mas ele sabe, por exemplo, usar essa palavra num contexto, ele sabe escrever sobre isso, né? Isso seria competência. Ele é um leitor competente, ele só sabe ler, né? Juntar as sílabas e falar empresa. Isso seria uma habilidade, mas ele não é competente como leitor se ele não sabe fazer isso. Então, essa é a diferença. Ok? A competência é sempre mais ampla do que a habilidade. A habilidade é sempre uma coisa mais técnica, e a competência é sempre mais olhando, né, o todo.
Gente, tem um karaokê rolando do lado da minha casa. Queria estar lá. Retomando aqui. Até perdi o foco agora. Então, o problema é esse, né? Excluir o desenvolvimento social, a equidade, principalmente a emancipação aí do cidadão. Esse seria o problema da BNCC. Aqui ele define, né, o que é a BNCC. É um documento de caráter normativo, estruturado essencialmente em torno de 10 competências gerais, tendo como objetivo servir como referência nacional para as escolas de educação básica, na formulação e reorganização do currículo, almejando, em aspecto mais amplo, contribuir para políticas e ações nacionais, inerentes ao desenvolvimento e avaliação da educação, aos conteúdos curriculares, à formação docente e à infraestrutura escolar adequada. Então, na BNCC, o que observa-se, né, é que os conteúdos escolares ficam secundários, né, o que vem em primeiro lugar são essas competências, essas habilidades, que a gente não está falando de forma alguma que não devem ser ensinados, pelo amor de Deus, não é isso. Mas a questão é que é a forma como está sendo proposto, né? É igual a questão de várias reformas que estão sendo feitas, né? A questão é a forma, não é o que está fazendo, não é só o que está fazendo, mas é a forma como está sendo feito. Então, quando você deixa de dar os conteúdos, você está também comprometendo, né, a formação crítica e cultural desses alunos, pensando só nas competências e nas habilidades. O artigo, gente, ele é bastante assim, né? Ele enfatiza muito essa parte, às vezes ele é um pouco repetitivo, né? Então eu não vou passar por tudo que vocês vão ler depois, ou já leram aí. Mas a ideia é que, né, as competências ajudem o aluno a ser mais humano, né, integral, construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Mas o questionamento que o artigo põe é como alcançar esses objetivos valorizando apenas competências, habilidades, conhecimentos tácitos e secundarizando fatores que favorecem a equidade e o acesso à cultura, né, desconsiderando, na verdade, a importância das artes, das questões sociais e do esporte. Então, esse é o questionamento que ele põe, né? Se você reduz a carga horária, tira coisas importantes dos conteúdos, como é que você vai fazer isso? Aqui, o que eu já falei para vocês, né, que eles desconsideraram a opinião dos educadores, aqui são as entidades, né, que se pronunciaram e que não foram ouvidas para a construção da BNCC. Então, assim, qual que é a questão, né? A BNCC ela é vendida como uma coisa que vai resolver um problema. Só que não é só isso, né, que vai resolver o problema. Além de, né, reorganizar o currículo, você precisava, né, ir além, repensar a estrutura do ensino, sobretudo na esfera pública, ampliar os recursos, uma distribuição mais equitativa dos mesmos, né, priorizando regiões mais carentes, estabelecer discussões sobre as demandas da formação docente, né, além dos estudos que viabilizem melhores salários e condições de trabalho para esses profissionais, né? Obviamente, a gente sabe que isso é algo emergente, né, importante. Só que aí, quando você, né, tem um cenário de crise econômica, medidas, né, como cortes, né, orçamentários, a gente tem, né, emendas constitucionais que falam, não pode gastar com isso, tem congelamento dos gastos públicos, então não tem como se fazer o que tem que fazer. Eles acabam fazendo só essa reorganização curricular, que é uma coisa que não tem custo, né, ou que até economiza mais, né, dinheiro do Estado, do que as coisas que realmente têm que ser feitas, como aumento do salário, né, mudanças na infraestrutura, investimentos diversos na educação. E aqui, por último, né, ele traz algumas consequências então, importantes que podem acontecer após a implementação da BNCC. E aí é para a gente, né, olhar com cuidado, né, o que isso pode acontecer. Porque, vamos pensar, né, a BNCC vai ser implantada em todas as escolas. Só que, vamos supor que a escola particular prioriza essa questão das competências e habilidades. Só que você está num contexto, a gente já falou disso na semana passada, está num contexto em que a criança tem acesso à informação, né, tem uma família que pode levar para viajar, tem acesso a livros, tem acesso a um tanto de coisa. Beleza, ela vai aprender a como aprender e vai se encher de conteúdos, vamos dizer assim. Aí você pega, né, outras crianças que não têm o mesmo acesso, não têm a mesma oferta. Você vai ensinar para ela habilidades, flexibilidades que não vão, talvez, ser utilizadas da mesma forma. Então, qual é a previsão do que vai acontecer como consequência, né? Um fortalecimento do individualismo, já que você não vai ter mais esse fomento da visão social, da visão da coletividade, da cidadania, acentuação das desigualdades sociais, perda de qualidade na educação pública,
fortalecimento do dualismo entre escola pública e escola privada, que já existe, né? Precarização da escola pública, da educação pública, dentre outras consequências. Então, o cenário não é muito favorável, não é muito bonito aí, de acordo com os nossos especialistas. Toda vez que a gente não escuta os especialistas, como o coronavírus, né, vamos citar de novo essa situação atual. Faz anos aí que os caras estão falando, né, os virologistas, os biólogos, gente, né, se a gente não melhorar algumas coisas aí, né, vacina, pá, não sei o que, a gente tem riscos aí com relação à saúde. Beleza, né, fala com a minha mão, tipo, deixa os caras falando na academia lá e ninguém presta atenção. Aí quando acontece uma doença, aí você quer que os caras venham e fazem milagre também, né? Então, assim, a gente não ouvir especialistas não traz muitas consequências positivas. Então, não, essa frase do autor chamado Ricardo diz que o que antes seria um projeto de sociedade passa a ser encarado como um projeto de indivíduos adaptáveis. E isso não de uma forma positiva, né? De uma forma que você vai adaptar o cara para o desemprego, né? Para aceitar condições da vida dele que não vão ser positivas para ele. Então, você tem esse discurso, como eu já falei, de educação transformadora, né? De transformação social, transformação da realidade, não sei o quê. Só que na lei, na própria Constituição, a gente tem escrito aqui, né? Que a educação é o direito de todos, é dever do Estado, da família, será promovida e incentivada a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Então, veja que o trabalho está aqui, né? No entanto, o que os autores vão dizer, no contexto dessa discussão, esse princípio não pode ser levado em conta, uma vez que os indivíduos podem até ser preparados para o exercício do trabalho, que é a proposta da BNCC, ainda que precariamente capacitados, mas não são para o exercício pleno da cidadania. Então, vamos voltar no Gramsci, né? Você vai estar novamente aí favorecendo que as pessoas sejam formadas para atender uma demanda de capital e não uma demanda social, é uma demanda de cidadania. Esse que é o X da questão. E aí, para você, né, para você validar a culpabilização do indivíduo, porque, né, você ensinou ele a aprender, você deu para ele ferramentas, mais do que conhecimento, deu para ele ferramentas para ele, né, modificar a vida dele. Nisso você vai validando a culpabilização do indivíduo, né, porque você vai compreender que o sujeito é o único responsável pelo seu sucesso ou fracasso, desconsiderando as implicações de questões sociais, políticas, históricas, ideológicas. Aí a meritocracia aqui mais uma vez, né, em outras palavras, que costumam condicionar a formação de classes, reverberando na concentração de poder e de riquezas à mão de poucos, sobretudo reproduzindo a vida precária de muitos. Quando você deixa de ensinar, né, sobre as classes sociais, deixa de ensinar filosofia, enfim, você deixa de ensinar o indivíduo a pensar, né? Então você, na verdade, não vai estar ensinando o aluno a aprender dessa forma como a gente quer, né? De forma crítica, de uma forma responsável, de uma forma cidadã, mas sim de uma forma que ele vai aprender aquilo que é necessário para o mercado de trabalho. A redução de horas, né, que eu já falei para vocês, a questão dos esvaziamentos de conteúdos científicos na educação, que isso já é um problema, né, e provavelmente vai continuar sendo, precarização do ensino, e vai reduzir, né, a prática docente à mera instrução. Então, lembra que eu falei, né, que os docentes já têm, né, esse problema de serem vistos como técnicos, ao invés de pensadores, professor ter essa participação limitada, né? Muito se exige dele, se cobra dele, mas pouco espaço, né, se dá para ele. Então, isso também tende, né, a piorar com a implantação da BNCC, de acordo aqui com os especialistas. Então, aqui nas considerações finais, ele põe um resumo de tudo que a gente, né, já leu, ele enfatiza muitas coisas que ele já trouxe, né, antes, e, novamente, não é negar a importância de que os jovens sejam preparados para o trabalho. A gente não tem que confundir com, tipo, então não tem que preparar para o trabalho. Não, lógico que tem que preparar, porque o cara não pode ficar desempregado, você tem que dar condições de trabalhar, óbvio que tem. Mas a questão é de você também tornar eles críticos, atuantes no meio em que vivem, buscando igualdade e equidade social, ou a preparação com um viés estritamente mercadológico, né? Considerando as questões sociais, políticas, ideológicas, é isso que a gente quer, né? E se for isso, o problema é que vai ser, né? O filho do rico vai continuar tendo essa formação completa, e se não tiver na escola, né, o rico vai conseguir proporcionar de outras formas, e o pobre vai ficar, né, infelizmente, não estou, né, generalizando, né, mas se ele ficar sujeito a essa educação, muito provavelmente ele vai ficar sujeito, né, a essa forma de ver o mundo mais restrita, menos crítica. Que carece hoje, né, segundo a autora, dessa educação que desenvolve o espírito crítico, transformação inovadora, e eu acho que isso, eu pelo menos concordo muito, eu acho que é difícil alguém não concordar com isso, é o que falta hoje, né,
E isso sem conhecimento científico, né, sem acesso a dados, isso fica bem comprometido. E o que a gente não quer é que os indivíduos sejam treinados para serem resilientes, passivos, para se adaptar facilmente aos meios de produção e interesses do capital. Então, esse artigo é bastante crítico da BNCC, e aí, como eu sempre digo para vocês, né, a gente pode, evidentemente, dialogar com esses autores, e ler e falar, não é isso, eu discordo disso aí, mas a gente tem que ler, a gente tem que se preparar, né, a gente tem que saber do que pensam os especialistas do nosso tempo, os filósofos dos antigos e do nosso tempo também. Eu acho que é assim que a gente consegue saber, né, em que chão que a gente está pisando, o que o futuro reserva para a gente, como é que esse mundo está se tornando em termos de educação, como é que o nosso Brasil está se tornando em termos de educação. Então não é a gente saber só para criticar também, né, a ideia é que a gente saiba, para a gente saber como trabalhar diante desses desafios, que estão sendo apontados aí como desafios que, infelizmente, né, permanecerão acontecendo. O desafio da má qualidade da educação, da desigualdade social, desse distanciamento entre a escola pública e a escola privada, entre o rico e o pobre. Então, isso a gente tem que estar ciente para conseguir atuar de uma forma mais eficaz possível. Gente, muito obrigada para quem ficou até aqui. A gente já acabou o tempo da aula. A gente já está nas 8h42. Se alguém tiver alguma consideração, né, pergunta, dúvida, rapidamente para a gente terminar, está aberto. Se não, pode sair para o intervalo. A cantina está aberta. Ô, professora, eu tenho uma dúvida sobre a atividade no EVA. Eu, no caso, já postei as atividades que você pediu. Tem que mandar de novo por conta da atualização ou não? Não, quem já mandou, já mandou. Quem já mandou está enviado. Eles atualizaram a plataforma e está um pouco diferente. Aí eu não pensei que tivesse que mandar de novo. Tá. É que na primeira semana foram abertas salas emergenciais. Essas salas emergenciais são aquelas que eu falei que não era eu que estava postando. Eu mandava o conteúdo e uma pessoa do EVA que postava. Não sei quem que era a pessoa. Agora eu tô com acesso lá. Então, os últimos conteúdos talvez sejam os que eu coloquei, inclusive. Mas a senhora chegou a receber as atividades que a gente postou? Ainda não. Não recebi ainda. Então a senhora acha melhor postar de novo? É que o problema é que não tá lá a mesma atividade, né? Ou tá ainda aberta? Não tá. Tá tudo novo. Tá. Faz o seguinte, guarda o arquivo com você. Quem postou novamente, tudo bem. Mas o máximo vai acontecer, eu recebi 2 vezes, não tem problema. Mas assim, guarda o arquivo com você, deixa no seu computador, que se tiver algum problema, enfim, de aumenta o prazo, dá um jeito. Vocês não podem deixar de entregar por conta de problemas técnicos, né? Da plataforma. Tá bom, então. Obrigada, professor. Tá bom? E aí, semanalmente, eu vou colocando lá, por exemplo. Hoje eu devo colocar nesses textos com anotações que eu fiz. Para hoje não tem nenhuma tarefa, tá? Eu vou colocar lá o material desse vídeo, por exemplo. Só para vocês terem lá algum material para vocês poderem acessar e ter a presença além da aula de hoje. Até porque quem não pôde participar também pode pegar lá. Tá joia, gente? Muito obrigada. Obrigada para quem está dando os depoimentos sobre a aula. Obrigada a vocês, gente, por participarem. Sempre muito bom fazer a matéria com vocês. Obrigada, gente. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau.